Então, você que é mãe e passa por desafios, assim como eu venho passando, para criar filhos adolescentes, eu quero que você fique aqui no meu canal, porque hoje eu vou trazer algumas perguntas que muitas mães me fazem, porque não estão conseguindo lidar com seus filhos neste momento que a gente está vivendo. E para que isso se torne ainda mais potente para você, eu convidei um especialista em comunicação não violenta, Jefferson Capelari, para estar comigo novamente no podcast para falar desse tema, Jefferson, que é muito necessário e importantíssimo nos dias atuais. Falo isso com base no que eu vivo com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 adultos, que ainda assim eu preciso melhorar a comunicação com eles, mas principalmente o desafio maior hoje, Jefferson, está sendo com o meu adolescente de 13 anos. Então, com base no que eu venho estudando sobre comunicação não violenta e até mesmo mediação de conflitos, eu quero conversar com você sobre esse tema, Jefferson. Jefferson, seja bem-vindo ao meu podcast, mais uma vez. É uma honra te trazer aqui. Eu aprendo muito com o Jefferson Capelari e eu quero desenvolver com você aqui algumas perguntas que, inclusive, algumas mães já me trouxeram e eu quero fazer um bate-bola contigo aqui. Show de bola. É uma alegria imensa, gratidão pelo convite. E vamos falar, Quero que você se apresente, Jefferson, minimamente aqui para os nossos espectadores. Então, eu sou Jefferson Capelari, especialista em gestão de pessoas, especialista em comunicação não violenta, assertiva. Tenho mais de 20 mil livros vendidos sobre a temática da comunicação não violenta. E estou nessa jornada dessa linguagem, dessa comunicação faz mais de 20 anos. Então, é uma longa trajetória. Pessoal, então eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Você quer falar sobre relacionamento com filhos? Jefferson Capelari, para mim, é uma referência no Brasil. E quando eu preciso me consultar, eu vou até ele. Jefferson, é o seguinte, vamos lá. Como eu posso ensinar meu filho a se comunicar se eu mesma, por vezes, tenho dificuldade em me comunicar com ele? Esse é o desafio, porque eu lembro muito de um escritor chamado Humberto Maturana, que eu estudo com muito afinco e eu gosto, amo o que ele fala. E eu sempre pergunto nos meus treinamentos, nas minhas palestras, para as pessoas, vocês acreditam que o futuro da humanidade são as crianças, os adolescentes? Aí todo mundo levanta a mão e diz sim, sim. E aí eu falo, não, Maturana diz que o futuro da humanidade são os adultos. Então, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo assim, ei, se você não tiver um aprendizado numa comunicação emocionalmente inteligente, um aprendizado de comunicação não violenta, que valores e que referências você vai passar isso para os teus filhos? Né? Então, a mudança começa dentro da gente, dentro do adulto, para que ele possa ser uma referência para os filhos que... Então, como que se você estivesse me dizendo o seguinte, olha, se você quer ver a mudança no seu filho, comece por você. É isso. É uma máxima do Mahatma Gandhi, né? Uma máxima do Mahatma Gandhi. Então, eu costumo fazer o seguinte, né, Jefferson, com o meu filho menor de 13 anos. Eu já me coloco vulnerável para ele. Eu falo, olha, você sabe que a mamãe gosta de aprender a comunicação não violenta. Eu trabalho com a CNV no trabalho, né, nas mediações, e aplico com ele em casa. Mas, por vezes, é muito desafiador. Então, eu falo, olha, eu estou aprendendo também, Lucas. Então, isso é uma vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, uma honestidade, né? Os adultos se mostraram... querem se mostrar fortes e não vulneráveis. Então, eles ficam imaginando que são semideuses. E que semideuses não têm dificuldade nenhuma. Eles então, conseguem... você gosta da ideia das mães colocarem para os seus filhos o seguinte, olha... eu estou te pedindo isso, eu sei que é difícil, porque eu também tenho dificuldade, mas vamos juntos então? Claro, não tem problema nenhum. Mas venderam num ambiente, eu acho que está no inconsciente coletivo da humanidade, que quando os pais passam a ter filhos, eles mudam completamente essas configurações. Perfeito. E aí esquece que são humanos, esquece, por exemplo, que tem emoções, esquece que tem alegria, tristeza, frustração. E eles tentam evitar isso de toda maneira, de comunicar isso para quem está ao redor. E a gente sabe, por exemplo, que a grande sacada da comunicação não violenta é que as pessoas perguntam assim, eu consigo lidar bem com meus amigos, eu consigo lidar às vezes bem com o meu trabalho, eu consigo, na rua, eu consigo lidar com as pessoas, né? Sem problema nenhum. Mas quando chego em casa, a guerra se estabelece. Mas esse é o desafio, porque quanto mais próximo do núcleo emocional você tiver, que é a família,
mais desafiador é o trabalho da comunicação. O próprio Marshall falava sobre isso. Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele tem, né? Ele faleceu, mas ele tem 4 filhos, e ele dizia isso, ele diz no livro dele. Olha, a maior dificuldade que você tem de criar empatia e conexão são com os de casa. Por quê? Você tem ali já talvez gatilhos, né, de tensões do passado, memórias, às vezes, não muito boas. Então, às vezes, você está buscando falar com seu filho, com 20 anos, por exemplo, de uma maneira diferente. Por mais que você esteja praticando ali uma comunicação menos violenta, aquele teu filho que sempre te viu praticando uma comunicação violenta, ele não vai dar credibilidade a você. Então, é uma questão de desconstrução e de permanência naquilo que você acredita, porque os teus filhos vão tentar te diminuir e desvalorizar uma comunicação que você já aprendeu e sabe que é uma comunicação adequada. Isso acontece muito com as mães. Acontece comigo e acontece com algumas mães também. Sim. Né? Às vezes você eles pega... não acreditam que os pais modificaram. Mas eles não acreditam, mas o aspecto da reatividade emocional diminui. A pessoa começa a perceber que tem algo diferente naquilo que eu estou comunicando. Até outro dia, um pai chegou para mim e disse assim, eu estava buscando comunicar com meu filho de uma maneira e ele foi lá e me tirou, quis me debochado de uma maneira, dizendo assim, pai, que papo é esse? Que conversa é essa? Você parece um psicólogo falando aqui em casa e tal. E aí o pai disse, o que você prefere? Que eu tenho uma comunicação que eu estou buscando aprender e compartilhar com você, que vem de dentro do meu coração, ou você prefere o jeito que eu estava usando como um indivíduo crítico, que tem comportamentos arrogantes? Aí a pessoa começa a se dar conta, né, que a alma dela vai gostar de escutar uma comunicação que não ofende, que não machuca. Então você imagina as mães dentro desse processo, que tem uma representatividade na comunicação muito maior, às vezes, que a figura masculina. Que as mães têm essa... A gente até desde o início da maternidade tem um termo chamado mamanhês, né? Não tem papainhês, né? Então, mamanhês significa que a mãe tem essa habilidade de construir essa linguagem. Jefferson, esse assunto me encanta demais, porque o Pablo Marçal fala que o teu propósito tem a ver com a tua dor. E eu acredito muito nisso. Sim. Que a gente vai aprimorar, melhorar aquilo que nos traz dor. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de me comunicar, eu vou estudar comunicação. Se eu tenho dificuldade de me relacionar, eu vou estudar como é que eu me relaciono melhor. Se eu tenho dificuldade de me relacionar com meus filhos, eu vou estudar temas que vão me ajudar a me relacionar melhor com os meus filhos. Principalmente, como é o meu caso, né? Eu não falo isso para me vitimar ou para me deixar, coitadinha, não. Eu crio filhos sozinha. Literalmente, né? Fiquei viúva muito cedo, com 22, 23 anos. Depois... Eu tive um outro filho que também acabei tendo que criar sozinha. Então, são 3 filhos criados sozinhas. Então, eu sei exatamente como é que é a dor, quais são as dores dessas mães, porque elas acabam se punindo muito. Essas mães, elas se punem, elas ficam altamente tristes e fragilizadas emocionalmente, porque elas sabem que precisam melhorar a comunicação. Aquelas pessoas são as pessoas mais importantes das suas vidas, e elas conseguem, por vezes, atrapalhar propriamente a própria relação com os seus filhos. Porque elas não têm apoio de ninguém, elas não têm apoio dos próprios pais, porque ela também teve comunicação violenta vinda dos pais para ela. Ela não tem apoio do ex-marido, ou, de repente, se forem casadas, do próprio marido, que desvaloriza a comunicação que ela está buscando melhorar com os filhos. Ela não tem apoio dos filhos, porque os filhos não a veem como autoridade, ou quando ela aprimora a comunicação, também não valorizam, debocham, né? Ou desrespeitam ou desobedecem, entre aspas. Marshall fala da obediência, que não seria uma coisa agradável ou correta. Mas, dependendo da situação, a gente precisa realmente dar um comando, porque eles não têm maturidade para poder entender o que é bom e o que não é bom. Então, veja bem essa situação da mãe dentro desse cenário. Ela quer aprimorar a comunicação. Ela consegue, por muitas vezes, quando, por exemplo, essa mulher ela é líder de uma empresa, ela trabalha numa gestão de conflitos, ela consegue fazer isso no seu trabalho. Mas quando chega em casa, é aquele conflito. Me diz assim, Jefferson, um conselho para essa mãe, tá? Para lidar com essa frustração de, por muitas vezes, não conseguir ultrapassar aquela barreira
da comunicação com aqueles filhos que ela tanto ama? Eu costumo dizer que quando uma mulher fica grávida, nasce uma mãe, né? Só que nasce uma mãe dentro de uma sistemática extremamente violenta da sociedade. Então, quando ela começa a conceber aquela criatura dentro dela e depois a criança nasce, ela ganha de presente socialmente um chicote. Que é justamente uma maneira como ela vai fazer para se automutilar quando ela não é perfeita de acordo com o que a sociedade está impondo. Você imagina, por exemplo, que lá na Etiópia tem um termo que os etíopes usam, que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Agora você imagina uma mãe solo, né, como você, por exemplo, que não teve essa aldeia para poder ter esse acolhimento. Então, certamente, cada vez mais desafiador. Mas aí o que acontece? A gente sabe que não existe nenhum ambiente onde a comunicação não seja importante. Todos os ambientes são importantes. E principalmente no ambiente de casa. A gente fala de família, que é harmonia, que é cuidado, mas o investimento que se faz no aprendizado da comunicação é muito baixo. Se coloca prioridade em outras coisas e não se coloca no aprendizado da comunicação. Se uma mãe, por exemplo, ela já tem essa habilidade natural de conversar, de trazer clareza para os seus próprios filhos, de ser aquela pessoa que aconchega e que cuida, se ela investir um pouco dentro do aprendizado dela na comunicação não violenta, por exemplo, já é muito perto do que muita gente faz. Pequenas ações diárias podem gerar um grande acontecimento. Então, esse cuidado, olhar para as palavras, olhar para a linguagem, cuidar da sua emocionalidade, não ser reativo, dá um tempo antes daquele fogo interno acontecer. Isso já vai conseguindo ter um ambiente muito mais harmonioso. Jefferson, o que você está falando para mim é tão importante, porque você vai falando e eu vou fazendo os cenários, né, na minha cabeça. E também lembrando as conversas que eu tenho com algumas mulheres nesse sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já conduzi um grupo de comunicação não violenta, um estudo intensivo do livro do Marshall Rosenberg, e também já estudamos o livro do Jefferson Capelari, o ABC do Girafez. São dois livros importantíssimos que podem ser utilizados de forma ampla e profunda para o aprendizado da comunicação não violenta. Eu até vou abrir aqui já, que nós estamos em breve preparando um curso de comunicação não violenta para adolescentes, e eu gostaria de trazer os adolescentes para esse curso, porque talvez eles vão se educar mais rapidamente e vão também ajudar aquela mãe que quer aprender a se comunicar. Sim. Porque aí você trabalha de forma conjunta. Então, fiquem atentos, porque em breve a gente vai lançar, em breve mesmo, esse curso, que não é um curso, é vamos dizer assim, também não é um treinamento, né, Jefferson? Eu posso dizer o quê? É uma imersão contínua. É uma imersão contínua. Você não pode deixar de estudar comunicação não violenta, porque senão você sucumbe. Porque o mundo ele está tão violento que você virou a esquina aqui e você já vai cometer vários atos de violência, sem pensar, inclusive, né, Jefferson? Eu tenho uma história muito interessante que uma mãe foi assistir uma palestra minha e eu falava sobre a questão da linguagem da girafa, que é uma metáfora da comunicação não violenta. E a mãe, então, ela chegou em casa, ela tinha uma filha de adolescente de 13 anos, e a mãe disse: minha filha, quando eu vejo as roupas no teu quarto, do jeito que elas estão aí se posicionadas, né? Uma em cima da cama, outra no guarda-roupa, outra em cima da cômoda e tal, eu me entristece de ver isso. A filha olhou para a mãe e pensou que ela tinha tomado um medicamento antidepressivo com uma dosagem altíssima e ela disse: que papo é esse, mãe? Que papo é esse? A mãe falou: não, eu fui numa palestra com o Jefferson e eu estou buscando aprender e implementar aqui em casa esse nível de comunicação. E aí a filha fez tipo, bobagem, né? Mas eu costumo dizer, por exemplo, que o aprendizado da comunicação não violenta tem que dar para o nosso cérebro não ser vaso rachado. Porque a pessoa aprende aquela informação, talvez no outro dia aquilo vazou e não ficou nada. E aí, no outro dia, a mãe voltou à carga natural dela, do jeito que ela conversava normalmente com a filha e tal, né? E aí veio xingando, dizendo que porcaria, esse teu quarto parece um chiqueiro, aquela coisa toda e tal. Só que, para surpresa dela, quando ela foi comunicar, quando ela foi falar desse jeito, né, nesse tom, a filha olhou para ela e disse assim: mãe,
eu gosto muito mais do jeito que você falou ontem comigo do jeito que você está falando hoje comigo. Olha que interessante. Né? Isso é um fato real. É um fato real, aconteceu, eu escutei da pessoa. Isso que é bacana a gente escutar. Então, assim, a gente pensa que os adolescentes não estão abertos a esse tipo de linguagem, isso é uma falácia. Deus. Eles estão não só abertos, Jefferson, que eles estão clamando, eles estão implorando para que nós mudemos o nosso comportamento. Então, veja só, as dores que as mães passam, elas podiam ser atenuadas de forma gigantesca. Porque não é só pelo outro, é porque todo o desgaste emocional que se leva em consideração quando você precisa usar a comunicação violenta. Tem uma resposta química de muita dor, de muita frustração. E aí quando você chega, por exemplo, assim, olha, eu gostaria muito do apoio de vocês aqui para lavar a louça. Né? Mas aí se ela diz assim, que inferno, só eu que dou conta de tudo aqui, é tudo comigo. Isso não contribui, isso só desgasta. Aí a pessoa desorganizou todo o relacionamento, vai dormir pensando em todas aquelas palavras violentas que deu. No outro dia tem que gastar uma energia gigantesca para reparar os danos, quando na verdade poderia ter evitado isso fazendo uma comunicação. Aí a pessoa diz assim, né, Jefferson? Mas assim, isso não é fácil. Eu digo, não estou dizendo que é fácil, só que precisa ser repetido. Assim como uma criança, quando está muito pequena, ela assiste 10 vezes o mesmo filme, né? Você fica pensando, por que a criança assiste 10 vezes o mesmo filme? Então, Jefferson, vamos lá então. Então, a gente muda a comunicação, mesmo que ela não esteja dando resultado. A gente vai mantendo aquela comunicação, mesmo que ela não vai dando resultado. Eu falo pro meu filho, olha, a louça, nós combinamos, um dia você lava, um dia eu lavo, a louça do café da manhã é sua, a minha de jantar e tal. E aí você vê que o seu filho não lavou no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia. E aí? Aí você mantém... Claro, porque isso tem a ver com um princípio que não é uma vontade racional. Isso é uma vontade de construção de redes neurais. Então, você imagina, por exemplo, tem um ditado que diz assim, a repetição aperfeiçoa o gesto. Então, aquelas redes neurais, na medida que ele vai escutando isso e vai fazendo pequenas ações, um dia o cérebro já tem como padrão esse tipo de informação e ele vai lá executar naturalmente isso. Tá, então você está me dizendo que é o que eu acredito, que eu estava até conversando outro dia com uma outra pessoa sobre isso, que o pai que deseja uma mudança no filho, ele precisa persistir com o filho durante vários dias. Vários dias, não é, por exemplo, meses. Olha, a partir de amanhã você vai levantar cedo sozinho ou vai arrumar a sua cama, sua roupa e tal. Aí ele levantou no primeiro dia e no segundo dia não levantou mais. Sim. É porque tem uma outra questão, por exemplo, que é o processo decisório que tem a ver com o lóbulo pré-frontal, que é essa área que analisa, que pondera, que toma decisão. E no adolescente está em formação, está em maturação esse processo. Só para dar uma ideia, por exemplo, a parte do lóbulo pré-frontal que vai de fato decidir com muita clareza e muito isso, você vai ser para os 25 anos a 35, por exemplo. Não estou dizendo que ele não vai começar a ter esse tipo de atitude antes, mas não é com tanta intensidade, com tanta energia que um adulto tem. Então, precisa ter muita compaixão em relação ao adolescente e à criança, né, em determinados comportamentos. Mas na medida que você vai dando o exemplo, você vai construindo, você vai buscando Você imagina, por exemplo, o pai diz assim, meu filho, tem uma comunicação trágica que se fala assim para uma criança, você é o futuro da humanidade, por exemplo, você precisa cuidar para reciclar o lixo porque senão o mundo vai acabar. Você imagina o peso que uma criança tem. Mas se o pai diz e a mãe diz assim o seguinte, meu filho, eu vou ali no lixo, então você leva aqui o reciclado e eu levo o lixo orgânico, vem comigo. O exemplo arrasta. Quando chegar, por exemplo, você fazer isso 10, 15, 30 vezes, aquela rede neural já começa a se estabelecer. E aí um dia aquilo se desperta. Tem até uma música do Walter Frank que eu gosto muito, que diz assim, quem cuida dos seus não degenera. E é isso. É isso. É isso, né? Por exemplo, mães que têm dificuldades, né, com o estudo dos filhos, por exemplo. Você percebe que eles vivem num mundo um pouco agitado, desconectado. Como que você vai fazer o seu filho conectar ao estudo se você não o leva a se conectar ao estudo? É muito fácil falar assim, senta lá e vai e faz. Mas é isso que os pais estão fazendo. Ou então coloca o filho com professor particular, coloca o filho com não sei quem. Ah, mas eu não sei dar aula, Raquel. Eu não sou mãe, eu não sou professora. Tudo bem, mas o que você está fazendo para o teu filho criar essa rede neural, esse hábito
Se nós adultos temos dificuldade de criar hábitos, dizem que são 21 dias para você mudar um hábito, né? Depende. E depende, isso não é uma regra. Imagina um adolescente para criar um hábito novo. Então, eu passo isso dentro da minha própria casa. Por exemplo, o Lucas tem alguma dificuldade de foco, né? De se adaptar àquele momento do estudo ali. Então, eu me propus a estudar, porque eu sou professora, eu tenho formação, eu tenho didática, eu posso fazer isso. Vai me perguntar, mas a Raquel, ela quer isso? Olha, querer não quero, só que é aquilo. Eu vou delegar algo que eu sei que eu vou fazer melhor do que o outro. Mas você, na verdade, está buscando contribuir com o bem-estar dele. E, na verdade, exatamente, aquilo que você ensina, né? Eu contribuindo com o bem-estar do meu filho, por mais que no início ele perceba que não é bem-estar, mas quando termina o que ele estava iniciando a fazer o estudo, ele tem você percebe que o próprio corpo já tem uma outra resposta. Parece que ele tem uma gratidão interna, mesmo sem dizer grato. Ele percebe, eu consegui evoluir aqui. Né? Então, ou seja, além de fortalecer o vínculo da mãe com o filho, ele está percebendo ali que a mãe está se colocando graciosamente à disposição para colocar sua presença para ele. Eu acho que isso lá na frente vai fazer a diferença. Faz. Né? Você imagina, tem duas questões bem importantes, que é... Uma vez uma amiga minha diz assim, ela gastava uma energia gigantesca para que a filha dela estudasse, né? E ela não expressava, talvez, a necessidade dela, porque eu também não tinha esse nível de consciência a respeito disso. Aí eu cheguei e perguntei para ela, quantas vezes a tua filha te viu lendo um livro? Quantos livros você tem na tua estante, na tua biblioteca? E ela disse, nenhum. A minha filha não me vê eu lendo. E aí, qual é a legitimidade que você tem de querer fazer com que o outro faça determinadas coisas se você não pratica isso? Então, você imagina que um filho passa a vida inteira e nunca viu um pai ou uma mãe folheando um livro, botando dedicação naquilo. Então, aquilo não vai fazer parte da construção da rede neural dele, de pensar, puxa, olha só que a minha mãe lia. Ele pode até não ler no futuro, mas ele teve ali aqueles insights, aquela educação indireta ali naquele momento. Mas se ele tiver pais, por exemplo, que estão ali lendo livros, lendo uma história, percebendo que eles estão dedicados naquilo, aquilo vai ser por espelhagem. Né? Ele espelha aquela realidade. Ele pode, talvez, até agora não ler, mas depois ele vai ler pra caramba. Né? É o meu caso, por exemplo. Minha mãe era educadora, né? Então eu sempre tive acesso a livros. E cheguei a ter na minha biblioteca mais de 1000 livros. Então, quer dizer, isso é uma referência que você vai tendo dentro desse processo. Então, quando você cuida disso, você gera essa conexão. Então, Jefferson, continuando aqui com algumas perguntas, tá? Quando, muitas vezes, eu percebo que eu estou repetindo com o meu filho o que eu vivi na minha infância. Por exemplo, respostas num tom de voz, às vezes, alto e autoritário. Desatenção com o filho. Então, eu quero te perguntar assim, quando uma mãe perceber que aquilo que ela não quer fazer, ela está fazendo, e não é porque ela quer, ela faz inconscientemente. Ela faz sem perceber, no final ela começa a perceber, uau, estou fazendo uma coisa que eu não estava querendo fazer. Falei de um jeito que eu não queria falar, né? Fiz um comportamento que eu não queria ter feito. E ela se remete ao passado, e ela lá na infância, e ela lembra, nossa, eu vi a minha avó fazendo isso com a minha mãe, e eu estou fazendo aqui. Eu via meu pai fazendo com a minha mãe, eu também estou fazendo com meu filho. Aqui está dizendo que, primeiramente, a gente precisa reconhecer, que é o primeiro passo. Você concorda que o pai que cometeu algo ou falou algo que não queria falar, reconheça diante do filho aquela situação? Sim, é importante, como a gente já falou anteriormente, a questão da vulnerabilidade. Né? Meu filho, me desagrada esse comportamento que eu estou utilizando com você. E eu vou botar esforço e energia para poder cuidar disso. Né? Isso é uma da humanidade imensa. Agora, você imagina, por exemplo, tem uma escritora que é lá da minha terra, Lia Luft, e ela diz assim, uma coisa que é muito importante, que é legal a gente levar isso na nossa consciência, que é o seguinte, a infância
é um lugar que a gente sempre vai pisar, mesmo tendo 80 anos. O que ela está dizendo com isso? Que todas as experiências que a gente tem na primeira infância, elas são impactantes na nossa vida futura, na nossa vida adulta. Nós criamos redes neurais e redes de conexão e de aprendizados emocionais lá na primeira infância que vão vazar na minha vida como adulto. Então, às vezes, o Renato Russo, ele tem uma música que ele canta: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. Então, às vezes, a gente não é uma escolha racional, mas a nossa aprendizado emocional, que está lá naquilo que a gente chama do inconsciente, conforme a situação, aquilo vaza de uma maneira tão violenta, porque é a maneira com que a gente aprendeu a ter essa resposta. Então, mas assim, na medida que você tem uma honestidade de reconhecer isso, você vai gradualmente enfraquecendo essas redes neurais e buscando um outro caminho que seja edificante para aquela relação. Perfeito. A comunicação não violenta, de fato, ela é a mudança que a gente precisa no mundo, né, Jefferson? Tem uma história muito legal do Marshall Rosenberg, que ele conta que ele estava vindo de uma mediação, que ele estava com pessoas que eram presas de gangues e tal, e passou muitos dias nessa função, e ele chegou em casa, assim, extremamente desgastado e acabado. E eu tenho uma frase que eu digo que o cansaço é um péssimo conselheiro, né? Porque o cansaço, você pode, de repente, perder as estribeiras e xingar um filho quando não é a tua intenção, mas pelo cansaço que tira um pouquinho da vigília. E aí o filho mais novo dele, acho que na época devia ter uns 7, 8 anos, disse: pai, você precisa de um momento de escuta em relação ao que você está passando? E aí passou um pensamento violento na cabeça dele, assim, pensando: quem é esse menino para querer me oferecer uma escuta, né? E aí ele se deu conta que ele já tinha ensinado os filhos a se comportar de maneira emocionalmente inteligente, e aí ele percebeu que ele estava sendo violento, né, não dando a permissão para o filho também acolher ele naquela dor. Né? Então os pais às vezes pensam que são só eles que o filho deita no colo, mas ele também pode deitar no colo do filho. Né? Então isso é espetacular. É muito a comunicação não violenta, ela me atrai muito, porque a gente só vai compreender, ter a consciência de que nós precisamos olhar para isso a partir do momento que você percebe o quanto que você já perdeu com a falta ou a falha ou até a omissão na comunicação. Dentro da família e dentro do trabalho. Né? Não só no trabalho de cada um, dentro dos seus diversos ramos de trabalho, principalmente dentro da mediação de conflitos, que você tem a oportunidade ali de perceber que a comunicação ela só vai mudar se a pessoa, de fato, buscar aprender. Não tem outra saída, Jefferson, não concordo. Como você vai aprender uma outra linguagem se você não lê? Se você não vai ler. Sim. Não vai ler um livro, não vai ali lidar com aquilo. Só através de muito sofrimento, talvez. A pessoa tem que sofrer tanto para poder aprender por si próprio o que precisa mudar. Não é por acaso que a natureza nos dá as dores, né? Porque se a gente não tivesse dor, a gente não teria empatia, não teria conexão, não teria compaixão. Exato. Então precisa doer, às vezes, tem pessoas que dói com tanta intensidade que a pessoa não vê outra alternativa que não ser buscar um outro caminho. Aí sim, precisa doer muito, né? Mas não precisaria ser assim. A gente, às vezes, a gente corre atrás do prejuízo. Corre depois, né, que teve o prejuízo. Eu lembro muito lá no Sul, a filha do ex-governador lá do Sul, ela sofreu um acidente, estava alcoolizada, e ela bateu num poste e faleceu. A partir do momento que ela faleceu, eles criaram uma ONG para falar sobre a questão da importância, né, de não beber, de dirigir com cuidado, aquela coisa toda. Aí eu fico pensando, por que a gente vai fazer uma coisa depois que os eventos acontecem? Sim. Por que a gente não tem o hábito de ser preventivo, né? Para evitar que os eventos aconteçam. Então não precisamos de todas essas dores, né, emocionais, um desgaste imenso disso, mas a gente pode aprender antes. Né? A gente pode, quando uma mãe engravida, ela precisava ganhar necessariamente o livro de comunicação não violenta para ler na maternidade.
assim ela consegue ter uma vida muito mais harmoniosa. Eu tenho não é uma dica, mas eu tenho um conselho para fazer para os pais que queiram desenvolver com seus filhos uma relação mais próxima. Primeiro, até eu estava lendo aqui a pergunta, né? Como desenvolver um vínculo verdadeiro mesmo com a correria do dia a dia. É você realmente se dar na presença para esse filho. E aí tirar dali celular, outras pessoas ao redor, que você tenha que dividir a atenção, você mesmo com a sua própria atenção. Eu percebo muita diferença quando eu, né, Jefferson, minha personalidade, quando eu percebo que eu estou presente na situação, como tudo muda. E por outro lado, com filho, com namorado, com mãe, enfim, com os funcionários, quando você não está presente, você perde a oportunidade de aprender e de corrigir o erro. Sim. O erro que eu digo é o erro porque a gente está num eterno aprendizado, né? Na transevolução que você fala. Então, assim, o conselho que eu dou para as mães, né, hoje é que faça o que tem que ser feito com seus filhos. Dê a presença que precisa. Nem que você abra mão de algumas coisas. Pode ser no trabalho, pode ser com relações externas com os amigos, porque amanhã você vai colher o fruto daquilo. Se você não colher o fruto, que não é certo da gente colher aquilo que a gente está plantando, mas você vai ter como é que eu posso falar? Um conforto de que você deu para aquela criança, aquele adolescente, aquilo que ele precisava dar. A certeza de que ele vai seguir o caminho que você está orientando, a gente não tem. Porque uma amizade, um deslize muda a vida do teu filho completamente. Pode ser preso, pode cometer um ato ilícito, pode cometer qualquer coisa. E você não foi corresponsável por aquilo. Mas se você produziu ali, na infância, na adolescência, conexões, a chance de você desenvolver no futuro maiores conexões vai ser real. Eu tenho isso na minha própria vida, né, prática. Eu tenho 3 filhos. O primeiro foi com quem eu tive menos conexão. Então, hoje eu tenho um pouco menos de conexão. A segunda, eu tive mais conexão. Eu tenho mais conexão. E o terceiro tem conexão até demais. Que ele até se intromete demais na minha vida por tanta conexão e liberdade que eu dou para ser adolescente. Então, é uma coisa que você vê na prática. Sim, isso não é teoria, né, Jefferson? Não é teoria. O que você fala a respeito disso? Não, você imagina, por exemplo, que a adolescência é um espaço muito desafiador e, às vezes, negligenciado pelos pais. Não é que é por uma vontade, é porque eles pensam, por exemplo, que o adolescente eles já estão cuidando do seu mundo. É uma coisa muito interessante, basta verificar, por exemplo, os pais, quando uma criança é pequena, estão na escola, no jardim de infância, na primeira infância e tal, eles vão lá na escola, pegam a criança, mas e depois que vira adolescente, parece que eles deixam de lado os adolescentes. É muito comum isso. Eu via muito isso nas escolas que eu dei palestra, que os pais não se interessavam muito pelos adolescentes. Mas não é a fase que a gente precisa deixá-los? Como é que é isso? Não. Todo cuidado é pouco, né? A gente precisa gerar autonomia. Mas aí não parece que o filho adolescente é aquele mimado? Gerar autonomia, mas precisa ter presença. Você estava falando sobre isso. Buber, né, que foi um grande filósofo, psicólogo, o filósofo israelense, ele dizia: o melhor presente que você pode dar é a sua presença. E aí a gente vai lembrar daquela música do Renato Russo que diz assim: onde está você além daqui dentro de mim? Né? Então ele está dizendo: onde é que está a tua cabeça enquanto você está aqui perto de mim? Às vezes a pessoa está presente fisicamente, mas a cabeça está noutra dimensão. Então, assim, cria-se espaços de autonomia gradativos para poder gerar esse processo. Perfeito. Né? Então a presença ela é fundamental. Marcha e não é o tempo de presença, não é você ficar... Mas o tempo é importante, Jefferson. Não, eu estou dizendo, não é a quantidade de tempo. Não são nada, 5, 10. Não, claro, não estou falando de pouca coisa assim. Mas assim, as pessoas passaram um fim de semana inteiro como filho. Não, é a qualidade da conexão. Né? Que você está ali, de fato, presente naquele momento presente. Né? Você veja, esse final de semana nós tivemos uma Olimpíada na escola. Foi de 9 às 18. Então, os filhos que tiveram seus pais nas Olimpíadas,
Você percebia a alegria neles. Sim. Eles da quadra olhando para a plateia e vendo seus pais e os familiares lá. Sim. Ou seja, o tempo inteiro eles olhando para saber se nós estávamos lá, né? E o Lucas também fazia essa mesma... Por que uns filhos têm mais esse comportamento de checar se os pais estão e outros, às vezes, não têm esse comportamento? Às vezes é uma questão mais de conexão mesmo, né? De querer, de ter a ideia de ser visto e ser amado, né? Olha só o que eu estou fazendo, mostrando, né? Para os pais, pode ser também, por exemplo, uma questão de desafiadora, de dizer... tá vendo como eu sou capaz? Mas será que ele está buscando uma aprovação também? Sim. Às vezes nós, como adultos, buscamos aprovação e é a nossa criança interior fazendo isso, né? Tudo bem, né? Você gostou do meu arrosto? Sim, gostei. Tá, mas quando você deu a segunda garfada, você gostou mesmo? E aí, na verdade, ele está repetindo. A gente precisa de ter essa validação dentro desse processo, né? Para poder gerar essa conexão. Então, talvez alguns que não procuram isso é porque estão satisfeitos ou porque também, não, mesmo fazendo qualquer coisa, não tem esse retorno nesse sentido aí. Jefferson, a comunicação não violenta, ela nos estimula a falarmos dos sentimentos e das emoções. Como que nós podemos desenvolver isso nos nossos filhos, mas ao mesmo tempo que não pareça que a gente está falando bonitinho ou está muito meigo, aquela coisa assim meio falsa? Isso é treino, né, na verdade. Quando vai começar a chegar no início, parece que fica mecânico, porque não é uma linguagem habitual que a pessoa tem. E ela vai dizer assim, olha, eu fico preocupado e aflito quando vejo que as tuas tarefas não foram feitas. Né? Aí a criança, como aquela menina que eu falei, vai dizer, que besteira, que papo é esse? Né? Mas na medida que ela vai tendo confiança naquilo que ela vai estar falando, o próprio tom de voz vai expressando isso. É muito melhor você falar, dizer para a pessoa, olha, eu fico assustado e preocupado com o fato de você não ter feito as tarefas, assim, como que você pode ser tão desleixado e não ter cuidado dos teus estudos? Então, veja, aquela crítica que você está dando pode chegar no coração e você sofrer as consequências como um cão, né? Então, veja, é muito mais importante você buscar uma comunicação não violenta, expressando aquilo que está vivo no teu coração, do que usar uma crítica, usar uma acusação, usar uma avaliação dentro do comportamento. Mas é treino. No início, para todos nós, isso gira mecânico, porque a gente não criou uma rede neural para isso. Marshall Rosenberg, eu não sei se é o Marshall ou se é você que fala sobre a questão do uso do verbo ser. O Marshall também fala, mas eu falo com mais eu estudei, né, a CNV e aprendi que o verbo ser, ele precisa ser retirado do vocabulário dos pais para com os filhos. Sim. Por que você acredita que você dizer para o outro que o outro é algo ou não é algo é devastador? Porque tem pesquisas, por exemplo, dentro da psicologia, que quando você rotula uma criança, por exemplo, você é idiota, você é incompetente, você é um bagunceiro, que eu estou usando o verbo ser, você tem quase 100% de chance daquela pessoa executar aquilo que você está rotulando. Então, hoje que nós estamos na era das síndromes, como que é isso, Jefferson? Porque hoje você chega na escola, você fala, meu filho é TDAH, meu filho é autista, meu filho é desatento, meu filho é preguiçoso. E aí? Então, estamos lascados, né? Como é que está a cabeça desses jovens? Então, você vai perceber, por exemplo, por isso que a sociedade está doente. E esse assunto não é novo, na verdade, já se fala desde 1938 sobre isso, né? Mas como lidar com as questões desafiadoras que alguns adolescentes têm, de fato, como questão de dificuldade de aprendizado? Como que nós vamos diagnosticar? Olha que palavra interessante, o Marshall não gosta dessa palavra, né? Eu também não gosto. Se você for um especialista... Mas como que você vai dizer para o seu filho que ele não é um TDAH ou ele não tem um autismo, sendo que ele tem traços e comportamentos dessa situação? Mas aí você está fazendo uma observação clara, ele tem traços de comportamento. E ele está se comportando dessa forma. É um verbo dinâmico e não um verbo ser, que é um verbo estático. Perfeito. Então você começa a cuidar desse processo. Então, só lembra, por exemplo, quantas citações você já viu falar na sociedade, que a pessoa diz assim, o médico falou que eu sou assim.
o médico falou que eu não tenho jeito, e aí a pessoa precisa gastar uma energia gigantesca para poder ir contra esse processo. Não precisaria, né? Mas o hábito, porque o verbo ser é o verbo que é o primeiro verbo que a gente aprende na escola, e é o verbo mais trágico. Qual é aquela leitura que você uma vez comentou comigo da questão do uso do verbo ser? A Alfred Korzybski? Não, aquele outro, a linguagem, modelo de linguagem. E-Prime. O E-Prime. Me fala do E-Prime rápido. Então, o E-Prime é justamente uma ideia baseada no Alfred Korzybski, que em 1978 escreveu um livro chamado Semântica Geral, e junto com o pessoal eles começaram a perceber que eles precisavam mudar as estruturas da língua inglesa e retirar de todo o vocabulário qualquer expressão que tivesse ligado com o verbo ser. Então, e a conversa, a linguagem fica muito mais fluida, fica muito mais gostosa, porque declara, fica muito mais clara do que simplesmente o verbo ser. Ele está conectado. Você liga o verbo ser com um rótulo, com um diagnóstico, com uma acusação. Mesmo dizendo você é maravilhoso, é um princípio de violência. Aparentemente parece ser estranho, mas pode estar usando aí um nível alto de violência, dizendo... Você chega para alguém e diz assim, você é maravilhosa, a pessoa às vezes até meio que recua, porque ela rapidamente lê assim, não, mas você não sabe o que eu fiz com meu filho hoje de manhã, você está me dizendo que eu sou maravilhosa. Porque o verbo ser, ele traz essa rotulagem. Eu, particularmente, eu fico um pouco também desconfortável com certos elogios. Porque a pessoa exatamente está vendo você ali naquele cenário, naquela foto ali, onde para ela você está maravilhosa, né? Mas, por vezes, 2 horas antes, você estava um horror, vamos dizer. O Korzybski fala sobre isso, o mapa não é o território. Isso. Então, quando a pessoa te vê, ela está vendo-te dentro de um mapa, que é aquele mapa que ela conhece. Então, naquele mapa social, você é maravilhosa, né? No caso, ela está dizendo, mas por debaixo disso tem um território gigantesco. Perfeito. Que ela não conhece. Né? Bom, eu quero dizer o seguinte, Jefferson, eu ficaria aqui, sei lá, 5 horas falando com você, porque eu tenho aqui várias perguntas, né? Outras perguntas e muito importantes. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou me colocar aqui, eu já vou jogar pro telespectador aí, para quem está nos assistindo, que eu vou formar um estudo pautado na comunicação não violenta, temas relevantes e que são de extrema necessidade para nós pais, mães, para a gente desenvolver com os adolescentes. E eu vou querer que você participe desse treinamento, não só para os pais, mas também para os adolescentes. Porque eu quero que os adolescentes olhem para a comunicação não violenta e eles passem a também contribuir com aquela mãe que está ali buscando sozinha, sem recurso, sem apoio, e que esse jovem tenha compaixão dessa mãe e pense assim, nossa, se a minha mãe está querendo buscar melhorar a sua comunicação, é porque é importante para ela. Então, eu vou ajudá-la. Então, a gente vai desenvolver um trabalho onde nós vamos ter um trabalho contínuo, mensal, terapêutico, porque nós estamos falando aqui com um terapeuta, né? Eu também fiz uma formação em psicanálise, ainda que eu não atue como psicanálise, mas eu fiz uma formação para a gente entregar isso para os adolescentes. Início da pré-adolescência e adolescente, para que eles possam crescer com mais propriedade na comunicação, poder se comunicar melhor e sair dessa espiral conflituosa que estão passando dentro das escolas. O que você acha sobre isso? Então, eu quero dizer um recado para os pais, né? Se você gosta dessa proposta, e eu acho fundamental, o mundo precisa disso, né? Conecte-se com a Raquel também, para que você possa, e juntos nós podemos aprender a criar uma sociedade emocionalmente inteligente, porque os adolescentes de hoje serão os adultos do futuro. É verdade. Então, a gente precisa cuidar disso para que eles não sejam tragados por um sistema trágico que quer focar na violência e não na não-violência. Exatamente. Serem tragados para um sistema trágico que quer que seu filho foque na violência ao invés deles focarem na não-violência. E só para fechar isso aqui, isso para mim tem total sentido e propósito de vida, porque para mim Deus, ele é, vamos dizer assim, a essência, tá, da não-violência. A linguagem do E-Prime, a linguagem da não-violência, para mim, é a linguagem de Deus. Sendo linguagem de Deus,
A linguagem do amor. É a linguagem do amor. Sendo a linguagem do amor, nós precisamos desenvolver e disseminar essa linguagem para todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui no meu podcast, no nosso podcast, dizer para o Jefferson Capelari que é sempre uma honra, uma alegria, é um êxtase, é uma maravilha te receber, porque eu aprendo muito e isso fortalece mais ainda a minha jornada dentro daquilo que eu acredito como propósito. Jefferson, muito obrigada, gratidão por tudo. Show de bola, estamos conectados. Estamos conectados. E se liga na não violência. É isso aí, então até mais e até o próximo podcast.